Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa versão da história do Jardim do Éden que, olha, pouca gente conhece. Ela vem direto do livro de Urântia. E pode se preparar, porque aqui não estamos falando de um simples jardim, não. É uma história de engenharia cósmica, de conflitos muito, mas muito antigos e de um plano super meticuloso que levou 100 anos para ser executado. Ok, vamos começar com essa provocação. E se o Jardim do Éden fosse, na verdade, um santuário de alta tecnologia, planejado nos mínimos detalhes por 100 anos? E se aquela história toda que a gente conhece for só a pontinha do iceberg? Pois é, a fonte que a gente está explorando hoje sugere exatamente isso. Um Éden que não foi mágica, mas sim o resultado de um projeto monumental construído para receber seres que iriam, literalmente, mudar o curso da biologia no nosso planeta. Para entender o jardim, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e olhar o cenário do mundo naquela época. O planeta, que no texto é chamado de Urântia, tinha chegado assim no auge do seu desenvolvimento biológico. A evolução tinha feito a parte dela, sabe? Mas, em contraste, a civilização estava um caos, em ruínas. E por que estava em ruínas? Bom, uma rebelião lá nas altas esferas tinha jogado o mundo no caos completo, no isolamento espiritual. Imagine só, por milênios, a cultura, a moralidade, tudo ficou estagnado. E no meio dessa bagunça toda, só dois grupos mais avançados sobreviveram: os Noditas e os Amadonitas. Eram eles que ainda guardavam ali as últimas faíscas de uma civilização que já tinha se perdido. E olha, esses dois grupos não se bicavam de jeito nenhum. Os Noditas eram os descendentes da galera que se rebelou. Já os Amadonitas, eles vinham dos nativos que permaneceram leais ao plano original. Então, a rivalidade entre eles era antiga, era profunda. Um conflito que estava ali, quietinho, só esperando para explodir e que ia definir todo o palco para o que estava por vir. Então, com o planeta nesse estado super delicado, um plano muito ousado começou a ser colocado em prática. E veja bem, não foi nenhuma mágica divina da noite para o dia. Pelo contrário, foi um projeto humano, metódico, que levou um século inteiro para preparar o terreno para a chegada daqueles que o texto chama de elevadores biológicos. Ninguém menos que Adão e Eva. E os líderes leais dessa empreitada, Van e Amadan, eles não estavam sozinhos nessa. Eles conseguiram juntar uma força-tarefa de mais de 3.000 voluntários. Eram pessoas comuns, que acreditaram na promessa de um futuro melhor e que estavam de fato dispostas a colocar a mão na massa para construir esse futuro. E não foi de qualquer jeito, não. Havia um plano, e um plano muito bem estruturado. Primeiro, uma comissão passou 3 anos só procurando o lugar perfeito no planeta. Depois, essa galera toda foi organizada em 100 equipes, 100 companhias,